Galera, paz do Senhor, é uma alegria poder estar aqui com vocês no 8º dia do nosso propósito, Paixão pela Palavra. Hoje nós vamos trazer algumas considerações sobre o capítulo de número 8 de Gênesis. Eu espero que enriqueça a sua leitura e lhe incentive a continuar nessa busca profunda pela revelação da Palavra de Deus. O capítulo 8, ele vai começar a mostrar Deus agindo após o caos. Eu mencionei no capítulo 7 que primeiro para Deus vem o caos, depois a ordem, e aqui nós já estamos no momento em que Deus determina trazer ordem ao caos que foi causado pelo dilúvio. É interessante vermos aqui que a palavra, ela dá a entender para nós que Deus então volta a sua atenção para Noé, para sua família, para os animais que estão na arca, e ele sopra um vento que faz com que as águas comecem a minguar. Gente, pensando se esse dilúvio foi local ou universal, há uma série aí de considerações, de possibilidades. O nosso objetivo no Paixão da Palavra não é esse, mas pensa que era muita água para minguar, e além do tempo que já havia sido determinado de chuva, ainda haveria o tempo para que essa água minguasse e eles então pudessem sair da arca. Então pensem comigo, o que deve ter tido de planejamento, de estudo de provisão para que Noé e esses animais ficassem preservados ali na arca. Coisa de Deus, coisa interessante. É muito legal a gente perceber que Noé se utiliza aqui de toda uma estratégia para verificar quando que o dilúvio acaba, soltando animais ali pela janela da arca. Então nós temos aqui 3 etapas. A primeira, que a ave vai e volta porque ela não vê terra. A segunda, em que a ave vai e ela volta com uma folhinha ali de árvore, mostrando ali que já havia a porção seca na terra. E o terceiro momento em que a pomba não volta, porque provavelmente ela já achou local para poder ficar e não tinha mais necessidade de voltar para o abrigo do barco. Então isso aqui é muito interessante você observar, essa sabedoria, essa maneira que Noé realmente administrou aquele momento crítico. E isso para nós é um ensinamento, porque nós precisamos também de orientação de Deus, de sabedoria de Deus, para administrar momentos críticos na nossa vida e fazer isso com temor, fazer isso realmente visando glorificar a Deus. Há um ponto interessante aqui no capítulo 8 que não pode passar desapercebido para a gente. E agora que passou o dilúvio? E agora que Deus trouxe o juízo para toda a carne? E agora que um novo mundo começou? Qual deve ser a postura da humanidade? Noé, quando ele desembarca com a sua esposa, com os seus filhos, ele ergue um altar ao Senhor e oferece sacrifícios a Deus. Então nós vemos aqui essa ação preservadora em que Deus preserva os que são fiéis, e a finalidade disso é a salvação. A finalidade disso é a continuidade do único culto verdadeiro, um culto que honre o Eterno, que honre o Criador. Então Noé aqui nos mostra que, apesar de toda aquela situação calamitosa, Deus merecia ser louvado, e a nova geração que descenderia dele agora deveria trazer consigo o sacrifício a Deus como a única forma de culto, como expressar a dependência da raça humana a esse Deus maravilhoso, a esse Deus criador. E isso fica muito evidente no texto. Essa ação de Noé motivou uma das falas mais bonitas de Deus no Antigo Testamento, quando Deus reconhece, e eu uso o termo reconhecer, não ignorando a onisciência dele, mas tentando de alguma forma mostrar, através de um antropomorfismo, essas características da graça de Deus, que Deus reconhece que a humanidade, até que se consume a redenção, até que se encerre essa era, ela vai ser má, ela vai ter inclinação para o mal, mas ele próprio rememora sua graça preservadora e salvífica, dizendo, olha, não vai ter mais nenhum dilúvio, não vai haver mais uma condenação dessa natureza para a humanidade. E ele termina dizendo, enquanto durar a terra, vai haver semeadura, vai haver colheita, vai haver frio, vai haver calor, vão haver as estações do ano. Então Deus aqui estabelece que em todo esse tempo da era humana, ele vai preservar a humanidade através do clima, através da natureza, até que os seus propósitos soberanos se cumpram. E isso, obviamente, vai empurrar a história bíblica em direção ao futuro nascimento do Messias, que é filho de Deus, mas também é filho do homem. E ele na cruz, ele vai efetuar um sacrifício substitutivo para que o meu e o seu pecado sejam perdoados.
Eu quero agradecer você por estar acompanhando o Propósito Paixão pela Palavra e peço a você, curta o nosso vídeo aqui no YouTube, inscreva-se no nosso canal, curta a nossa página no Facebook e envolva pessoas nesse propósito. Não é porque já estamos aí no começo do propósito que pessoas não podem aderir. Elas podem entrar a qualquer momento e é meu papel, é seu papel envolver pessoas nesse movimento que o Espírito Santo está realizando para que vidas sejam impactadas pelo poder da palavra de Deus. Meu nome é Sérgio Fernandes, eu sou seu irmão em Cristo e eu estou na jornada.